Sejam bem-vindos, episódio especial do podcast da SIC, a Casa do Empreendedor. Hoje, de fato, na Casa do Empreendedor, aqui na nossa querida sede, nosso querido espaço da Associação Comercial Industrial, Agronegócios e Serviços de Chapecó. E em nome de toda a entidade, eu quero acolher, quero receber e dar as boas-vindas para você que nos acompanha, nos escuta. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito especial, porque de fato é o primeiro podcast dessa nova série que se inicia hoje, também com a nova diretoria da entidade para a gestão 2026 e 2027. A Casa do Empreendedor, que é o podcast oficial da SIC, tem como objetivo levar para você um conteúdo de forma descomplicada e dinâmica para que você possa ficar por dentro de todas as iniciativas da entidade, no horário e no formato que você bem entender. Essa iniciativa e todas as demais são possíveis por conta dos nossos parceiros institucionais, a Aurora Coop, BRDE, Cicobi, Maxi Crédito, Sicredi, Unicred e Unimed Chapecó. Também, um agradecimento especial e saudoso aos nossos parceiros desse projeto, a equipe da Closer e também o nosso time interno de comunicação, Dustin, Sandra, Lazy e também a nossa assessoria de comunicação, a MB. Hoje recebemos aqui Carlos Roberto Klaus, presidente da gestão 26-27, e os nossos dois vice-presidentes. Temos aqui também Poliana de Oliveira, primeira vice-presidente, e Carlos Martinelli, segundo vice-presidente. Eu me chamo Robert Otto e estou nessa gestão como vice-presidente de empreendedorismo e também à frente do podcast nesta nova temporada. De antemão, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, que flexibilizaram a agenda para estar aqui. Confesso para vocês que não foi fácil, E, para começar, eu gostaria que vocês se auto-apresentassem. Às vezes as pessoas conhecem um pouco do negócio de vocês, mas não conhecem vocês. Então, começando pelo nosso presidente, por favor, se auto-apresente. Olá, Robert, muito boa tarde. É um prazer estar aqui dentro da SIC com esse podcast, porque, como comentávamos há pouco, é a primeira vez que nós temos o podcast aqui. E aqui a nossa casa é a Casa do Empreendedor. Eu sou Carlos Roberto Klaus, presidente da SIC na gestão 26-27 e sou um empresário aqui de Chapecó, trabalho no Mogano Hotéis e aqui assim faço a minha vida profissional. Estou na SIC já há 6 anos e estamos à frente desse grupo maravilhoso que são todos os vice-presidentes e os diretores que nos acompanham. É um prazer compartilhar esse momento com todos. Muito bem, seja bem-vindo. Poliana? Então, boa tarde. Obrigado aí por todos que nos seguem, nos acompanham, aos nossos associados e aos futuros associados também. Então, meu nome é Poliana de Oliveira. É um privilégio estar aqui com vocês, dividindo essa missão que nos foi concedida. E dizer que eu sou empresária do ramo da construção civil, sou do Grupo Oliveira, sou diretora comercial e estou na SIC desde o ano passado, mas o meu histórico no associativismo, ele aí está chegando perto dos 20 anos. Eu já presidi a Associação Empresarial e a CDL de Maravilha, já presidi Conselho Estadual da Mulher Empresária e também faço parte da diretoria da FACISC, já é pela 3ª gestão. Então, no associativismo, eu gosto muito desse trabalho porque é algo que eu entendo que a gente faz a muitas mãos e todo o trabalho, quando ele é assim, de forma voluntária, genuína e com um propósito, com certeza a gente deixa um legado, não só para os nossos negócios, para a nossa família, mas, enfim, para a comunidade onde a gente divide esses esforços. Então, com certeza, esse time que está aqui é muito aguerrido e, junto com a nossa diretoria, os nossos coordenadores de núcleo e toda a entidade aqui, que nós temos uma equipe interna robusta aqui, pronta para trabalhar, nós vamos fazer uma história aí. Muito bom. Carlos Martinelli. Muito bem, obrigado pela oportunidade, agradecer aí pela confiança do Klaus em convidar a fazer parte, a Poliana por aceitar esse desafio.
Então, Carlos José Martinelli, sou economista de formação, faço parte da Aço Perfil Indústria e Comércio de Aço, atuo na ASIC aí há cerca de 7 anos, de forma direta, associado há mais tempo, envolvido em outras entidades empresariais também, em especial o Sindicato da Indústria Eletrometal Mecânico, CIMEC, a Fiesc e outras ações, outras responsabilidades. Eu acho que o legal desse bate-papo é mostrar para o nosso associado e não associado, talvez futuro associado, que somos empresários também. Nós sentimos no dia a dia toda a dificuldade que o pequeno, o grande, que toda a pessoa que toda manhã abre o seu negócio enfrenta. Nós enfrentamos também. Então, isso é importante sempre a gente esclarecer. Às vezes cria-se uma imagem de que o membro da diretoria da associação ele está num outro patamar, é um outro planeta, digamos assim. Mas não, a gente tem as mesmas dificuldades. Então, são os desafios nos aspectos relativos à falta de infraestrutura, questões de políticas públicas que dificultam a disponibilidade de mão de obra, os desafios da legislação tributária que está chegando por aí, da legislação trabalhista também, e a gente tem que buscar sempre as informações e sermos a referência para todos, sermos a voz, melhor dizendo, de todos os empresários para a resolução dessas dificuldades. Quem sabe até por precisar mais, né, que estamos aqui, né, representando uma parcela dos associados. Muito bem. A gente vai falar aqui sobre as iniciativas da entidade, vai falar sobre o planejamento estratégico, sobre as principais bandeiras, mas antes de a gente falar sobre isso, aproveitando aqui a fala do Carlos Martinelli e também da Poliana, Klaus, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu envolvimento também com o associativismo, porque ele não começa nessa gestão e ele nem começa na SIC, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história dentro do associativismo e o que te motivou, o que te instigou a buscar o associativismo. Perfeito. Como talvez muitas das pessoas do associativismo, eu comecei na vida sindical, onde fui presidente de sindicato lá na cidade da onde eu vim, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a vida sindical lá me levou à associação comercial lá, e fiquei lá por uns bons 15 anos. E como eu tenho certeza que isso existe um prazo de validade e que a gente precisa dar oportunidade aos mais novos de participar, chegou um momento que eu acabei saindo de lá. E aí, quando vim a Chapecó, de novo comecei a participar de sindicato, né? Porque essas coisas parece que nos chamam, né, para participar, e participei ativamente do sindicato aqui, sendo presidente por 4 gestões, e aí quando me desliguei do sindicato, me chamaram para participar do conselho da SIC. E aí vim participar do conselho da SIC, e já em seguida o Akimoto me convidou para participar na gestão dele, né, aqui como diretor da SIC, e aí a gente não para mais, né? A gente começa aí dando espaço e vai criando espaço e você vai caminhando. Eu acho que é uma trajetória muito normal. E quando a gente conversa com pessoas que estão aqui participando, né, todos nós temos um início muito semelhante a isso tudo. Então esse foi o início do Carlos, participando, né, da atividade sindical e depois das entidades. Legal. O ponto é que em colegiado, em coletivo, a gente é muito mais ativo, tem muito mais força para levantar bandeiras que são muitas vezes tensas, que são delicadas, que às vezes o Robert ou o Carlos sozinho não conseguem nem ter voz e nem vez, né? A gente falou aí sobre reforma trabalhista, reforma tributária, tantas pautas que muitas vezes sozinho fica difícil de você aprofundar ou até mesmo debater, porque muitas vezes chega para nós já impostas, né? Não Sim. tem mais o que fazer. Mas antes de entrar nessas pautas, eu gostaria de falar um pouco sobre representatividade, porque é uma das grandes entregas que a SIC faz. E quando eu falo de representatividade, não é só representatividade para o empresário, né? Porque a gente se envolve com pautas que passam o empreender, né? Vai a uma entrega muito forte para a comunidade como um todo, e também ultrapassam os limites do nosso município. São pautas que a gente pode afirmar com toda certeza assim, que interferem na nossa
região como um todo e, quem sabe, até no nosso estado, né? Com certeza, Robert. As pautas que a gente tem, que são pautas que a gente não renova, apenas dá continuidade de gestão em gestão, que são aquelas pautas, a grande maioria delas estruturais, elas não são só bem-vindas para Chapecó, ou só de uma necessidade de Chapecó, é para uma região como um todo. E acho que o associativismo é dessa forma que a gente precisa fazer, sem olhar se ela vai ser boa para Chapecó ou para a cidade da região. Então, eu acho que quando nós tratamos disso, nós somos representantes legal de uma pauta que faz bem para toda a região aqui de Chapecó. Legal. Pensando nesse ponto, tem muitas situações que acabam interferindo, né, para o bom andamento do empreendedor, porque por mais que as pautas ultrapassem o fator empreender, é muito relevante falar sobre isso, porque a SIC, por mais que envolva com outras pautas, é uma entidade de classe, de uma classe empresária, e a gente sabe muito bem, isso é constatado por N situações, por vários casos, por vários cases, por vários países, que quem gera riqueza é a força produtiva, é a iniciativa privada, né? A pública, ela faz... Ela gasta. Eu ia falar gestão. Mas ela gasta, né? Ela gasta. Ou seja, ela não gera riqueza, né? Então é importante a gente falar sobre isso, sobre uma questão que muitas vezes parece básica, parece pequena, mas é fundamental para a subsistência das empresas. O Carlos falou sobre pautas estruturantes, né? E tem aí uma continuidade, um trabalho muito forte de monitoramento, de acompanhamento de infraestrutura, por exemplo, no nosso município, né? Temos aqui um representante da indústria e às vezes isso passa despercebido. Quanto questões básicas interferem, né, para a manutenção das indústrias da nossa região, das empresas da nossa região. Água, energia, as vias do município. Então, Carlos, queria que você falasse um pouco sobre a relevância e a importância que a SIC tem nessas pautas estruturantes. Eu acho que antes de comentar sobre isso, é importante correlação que existe, o bom relacionamento que existe entre todas as entidades. Quando você citou antes a respeito da representatividade, do conhecimento, do conhecer, a diretoria da SIC, ela é formada por empresários dos mais diferentes setores. Então, temos hoje na presidência um representante da área de serviços, na primeira vice-presidência da área da indústria, da construção, serviço e obras públicas, eu sou do metal mecânico e por aí vai. Então, nós temos um grande grupo de representantes de diferentes atividades que justamente vêm a trazer todas as dificuldades de todos os setores, e é aí que, nesse trabalho conjunto, envolvendo também a sociedade civil, que se buscam soluções para avançar, para melhorias. Quando você cita aí a questão da regionalização, falando um pouco no aspecto dos sindicatos. Os sindicatos laborais, quando foram criados lá 20, 30, 40, 50 anos atrás, eles estavam muito focados na questão da negociação coletiva, depois veio de qualificação profissional, mas hoje as pautas, elas são as mesmas da sociedade como um todo. Então, nós estamos lutando sempre aí por melhoria em rodovias, melhoria na qualidade do atendimento da saúde, então citar as iniciativas ou os novos tratamentos que existem hoje no Hospital Regional, iniciativas essas capitaneadas pelo então presidente Nelson Akimoto, como presidente da SIC, mas suportado, ou seja, com o apoio de todas as outras entidades empresariais. E o Hospital Regional não é de Chapecó. Ele atende a toda uma região. Da mesma forma, as melhorias aí em infraestrutura rodoviária, que é um dos nossos gargalos. Eu acho que como o catarinense, em especial, o oestino, nós somos muito resilientes. Então, se nós olharmos a fotografia atual das nossas vias para o escoamento da produção, em especial para exportação, tendo em vista que somos um polo de processamento de proteína animal, nós só temos uma rodovia de pista simples que liga o centro produtor com os principais portos de exportação. Então, essa é uma das pautas, ou seja, a duplicação de rodovias, duplicação 282-470, a própria 153, as melhorias na 283,
outra rodovia que foi pavimentada, aí o trecho Chapecó-Ceará nos anos 80, e teve mínimas melhorias, mas com um aumento de fluxo gigantesco. Então, são alguns dos exemplos de pautas que a SIC se envolve e com o apoio das demais entidades, né? E ainda contribuindo com o Carlos, o que eu vejo assim, quando a gente fala de questões estruturantes, a questão educacional também ela é muito forte, né? E aí nós aqui, enquanto entidade, acredito que a gente vem fazendo o nosso trabalho muito bem feito e cada vez melhor, em conjunto com as instituições de ensino da cidade, e também porque é um gargalo grande do nosso empresário a questão da qualificação, da mão de obra, dessa melhoria. Então, a gente pode perceber nas nossas atividades aqui que nós temos qualificação para toda e qualquer fase da vida do empresário e dos seus colaboradores, né? Desde projetos de pós-graduação, ensino direcionado para temas específicos, temos assim uma carteira muito grande de projetos que atendem essa demanda, que é uma demanda hoje latente, que queira ou não, para a gente entregar o que a gente entrega, precisa ter alguém na ponta, fazendo a gestão, tendo essa evolução, esse aprimoramento, porque eu costumo dizer que se as nossas empresas crescem 10, 15, 20% ao ano, o quanto nós, enquanto seres humanos e a nossa equipe, cresceu na mesma velocidade e na mesma direção, para acompanhar essa evolução da própria empresa, né? Precisamos disso, né, Poliana? Porque o empresário, muitas vezes, ele faz com que o colaborador faça a sua melhoria de produtividade, mas muitas vezes não olha para ele mesmo como empresário, né? Que ele talvez tenha uma formação, mas as coisas mudaram e ele não se atualizou, né? E aí vale a atualização e vale dizer que a SIC tem 2 excelentes cursos, né? O C-Level e o PGVR. Né? São 2 cursos de formação extremamente importantes voltados ao meio empresarial. Legal. E reforçando que todos esses projetos, eles acontecem em parcerias com instituições que são carro-chefe, que sabem o que estão fazendo. E a gente constrói isso em conjunto, porque nada se faz sozinho, mais uma vez, né? Então, a gente tem que buscar valorizar o trabalho dos nossos associados, dos nossos parceiros, e eles também trazer esse conhecimento para cá, para que a gente possa disseminar e ser um crescimento mais sustentável, né? Eu diria assim, das nossas empresas. E é bacana que você fala que é feito em conjunto, Poliana, porque o que é entregue no C-Level, né, que é a formação da SIC junto com a universidade daqui da cidade, não é o que o Carlos quer, não é o que a Poliana quer, não é o que eu gostaria, é o que a gente levantou de necessidade, de demanda dos diretores, dos empreendedores, dos executivos da nossa cidade. E ainda... O PGVE também não é diferente, né? Em parceria com a FACISC, né? Perfeito. E ainda relembrando, né? São oportunidades que, além de trazer uma grade curricular, uma ementa, um plano muito bem consolidado, ainda com diferenciais competitivos no valor de custos, para que a gente possa tornar isso mais acessível ao nosso associado. E também não é diferente para os outros níveis. Né? Você pega a SIC Labs, por exemplo, que são soluções mais pontuais e específicas, que muitas vezes são mais técnicas, né? São entregáveis mais operacionais, digamos assim. Também todos eles delimitados e desenhados com um olhar muito cuidado do time comercial da entidade e comunicação, para que seja exatamente específico para a dor do nosso associado. Para que o nosso associado saiba, Robert, nós fizemos ou estamos fazendo um curso de Excel, né? O Excel é uma ferramenta diária de todos nós hoje, né? Não tem como trabalhar sem um Excel. E ele tem muitos facilitadores. E eu digo isso que é para que se entenda que nós não fizemos só cursos, né, de graduação, etc. O Excel é um curso muito básico e está aí para todo o nosso associado fazer ou fazer com que seu colaborador faça para melhorar o desempenho. E é bacana comentar porque, enfim, existem N soluções desenhadas que são demandas geradas pelos nossos associados, e se porventura, o que eu acho difícil, mas se porventura não tiver uma solução que possa te atender quanto associado, a casa do empreendedor, é a tua casa, não precisa nem bater, vem aqui, entra, traz a dor, a demanda, possivelmente vai te chamar para uma mesa, a gente vai construir junto uma solução, porque em vez de você buscar ou desenhar algo para atender somente você, a gente pode fazer isso para atender você e mais alguns outros empreendedores que podem estar passando pela mesma dor e pela mesma dificuldade. É exatamente esse o ponto que eu ia comentar,
que a gente não tem uma bola de cristal e a gente consegue descobrir todas as necessidades. Então, a extrema importância do nosso associado também procurar a SIC indicando suas dificuldades, trazendo as suas demandas, e a partir daí o time interno vai fazer o desenvolvimento, seja de uma qualificação, um curso, até mesmo uma pauta para ser discutida junto aos entes públicos, né? Muito bom. O nosso time interno está sendo estruturado, está sendo formatado, assim, a gente está com pessoas incríveis que com certeza vão acessar vocês nos próximos dias, nos próximos meses, mas não espere ser acessado. Fique à vontade para acessar também, porque a SIC hoje, aí, ó, são praticamente 2.000 empresas. Então, com toda certeza, você faz parte e você tem um lugar aqui que só você ocupa, nenhuma outra empresa ocupa. Pode falar, Poli. E aí, reforçando também que, independente do tamanho da sua empresa, a gente tem aqui, por exemplo, o núcleo de MEIs. Né? A gente trabalha com o Projeto Empreender aqui há muitos anos, tem muitos núcleos atuantes e certamente setorial ou multissetorial, algum se encaixa na tua demanda. Então, é um trabalho que ele atinge, como muito bem o seu Carlos falou, todas as cadeias, né? Então, tem o serviço, o prestador de serviço, o comércio, a indústria, e aqui a gente está justamente para fazer essa conexão das soluções e também das questões que nós podemos proporcionar ao nosso associado. Roberto, eu gostaria só de fazer um ganchinho. Quando você coloca que o associado deve vir até a SIC, eu escutei semana passada algo mais ou menos assim. Você participou da reunião? Não. Você foi na reunião almoço? Não. Você viu que vai ter um curso lá? Não. Mas a entidade não faz nada por mim. E não é real. Se eu tenho uma necessidade, eu tenho que ir atrás. E aí vem de encontro ao que você comentou. Se a entidade não tem nada que te ajude, né, talvez não estejamos no local certo. Mas nós estamos dispostos a criar algo que realmente possa te ajudar. Se dentro de todo esse leque de ferramentas que nós tenhamos aqui, não tiver de acordo, nós estamos aí para te ajudar da mesma forma. E não só ferramentas, né, mas soluções. Soluções como um todo. Né? A gente tem uma série de serviços e benefícios que não são únicas exclusivamente para a subsistência financeira da entidade. Mais do que isso, é para entregar facilidade para o nosso empreendedor. E aqui eu quero dizer, Robert, que a nossa entidade ela tem uma facilidade que são os cartões, né? O útil cartão e o cartão BI, né? Esses cartões eles são úteis para nós como empresário na hora de gerar a folha de pagamento. Eu sou testemunha disso porque fui orientado pela minha contabilidade. Mesmo estando dentro da SIC, não sabia do cartão BI, e depois que fiz o cartão BI para todos os colaboradores, passamos a ter um fluxo muito mais fácil e muito mais tranquilo contabilmente. Então eu diria assim, é uma facilidade que se tem hoje um cartão de crédito para você dar na mão de um colaborador para ele receber seus rendimentos ou suas taxas, enfim, e ter ele na mão. É muito bom. Um complemento nesse sentido é que ele, inclusive, ele pode auxiliar na redução de impostos a serem pagos. Bem lembrado. Então, são facilidades, além da questão operacional, da gestão do negócio, sim. Ele também traz esse benefício tributário. Né? Aproveitar aí o gancho também, que a SIC tem o portal social, que é justamente uma estratégia de unir num só espaço virtual, todos os projetos de captação de recursos que beneficiam as entidades aqui da região. Então, você que é empresário do lucro real, pode acessar lá e destinar mensalmente, trimestralmente, um valor para esses projetos que, ao invés de enviar para o governo federal, para depois isso aí retornar, sabe-se lá quando, você consegue direcionar de forma direta. Então, é uma facilidade também que a SIC oferece, que não é para ela. Não é para ela. É um benefício para a sociedade local e regional. Dentro disso, eu acho que vale lembrar que você, associado, que está no lucro real, instigue o teu contador, fale com ele, porque esse percentual que o Carlos comentou, ele vai para o governo federal. Se um dia voltar, ok, mas é uma
possibilidade de você designar ele para as entidades sociais aqui da cidade ou da região. Vale a pena conferir. Se eu não tiver errado, são 25 milhões de reais ano que vão para fora. E esse dinheiro, esse valor, pode ficar aqui ajudando assistencialmente. Inclusive na pessoa física também. Perfeito. A declaração de imposto de renda pessoa física também pode ser direcionado para estes fundos sociais. E é um processo muito simples. E o portal social, o Martinelli comentou, tem dois aspectos bem interessantes. Um, que é a veracidade, a curacidade dos projetos que estão sendo beneficiados com a destinação desse tributo. E o outro ponto é a orientação. Né? Nós temos aqui o diretor da Alvair, né, sou um tributário que, enfim, é um conhecedor, já foi presidente do sindicato. do portal social criado. É um defensor dessa bandeira, então qualquer dúvida ou dificuldade para fazer essa destinação, a separação das guias, é um processo simples que, inclusive, pode ser orientado pelo nosso time interno aqui da entidade. Perfeito. Enfim, a gente vai conversar, falar sobre o que é feito, sobre as pautas, meio que falta tempo para falar de tanta coisa. Mas eu estou olhando aqui atrás das câmeras, tem uns quadros, e eu lembrei dos quadros da sala da diretoria da SIC, onde está representadas as diretorias desses 78 para 79 anos. É bastante tempo, é muita história. Então você olha nesses quadros que tem a foto dos presidentes que representam as diretorias, e é muito bacana porque as pautas que eles reivindicaram, elas se confundem muito com a história do município, com a história da nossa região. Então é bacana porque antes o Carlos falava aqui sobre a questão da BR, duplicação da BR-282 para subsistência da nossa indústria, né, do agronegócio, geração de proteína animal. Mas isso não beneficia só a indústria, né? Você vai fazer uma viagem, teu filho vai estudar, ou até mesmo para lazer. Poxa, quem pega essa estrada sabe o quanto é sofrido e perigoso ao mesmo tempo, né? Uma outra pauta que eu sei que o Klaus é entusiasta, né? A parte de aviação, nosso aeroporto. Não é uma questão somente para quem empreende, é uma questão de necessidade pública. É uma necessidade. Nós, como chapecoense, nós estamos a 500 quilômetros de Curitiba, 500 quilômetros ou quase 600 de Florianópolis, 500 de Porto Alegre. Então, nós temos uma necessidade do avião. A via aérea ainda é a maneira mais rápida de a gente ir a São Paulo, a esses centros regionais que a gente tem aqui. Então, o aeroporto ele é fundamental, assim como é a duplicação da BR-282, e são pautas que a gente vai continuar falando sobre ela e vai continuar muito ativo em cima delas. E são diferenciais para que o município e a região continuem atraindo investimentos. Então, tem que se entender isso. Um aeroporto bem estruturado, uma rodovia de qualidade, preferencialmente duplicada, ela será um diferencial quando um investidor externo de uma outra região defina estar aqui. Até mesmo de um outro país, como acontece. Exato. Então, a questão assim, a duplicação, você citou muito bem a questão da segurança. Uma das rodovias mais perigosas ou com maior número de acidentes que nós temos no país é a 282. Mas por quê? Porque houve um crescimento populacional muito grande ao longo do seu trecho, o número de veículos circulando aumentou inúmeras vezes, mas a rodovia continua a mesma. A mesma, feita em 1950 e alguma coisa. Pavimentada nos anos 70, salvo engano. É a mesma rodovia que se tem hoje, né? Então, de 70 e alguma coisa para cá, ela foi pavimentada e não mudou praticamente nada. É uma necessidade como todas as outras. E quando a gente fala aí na questão da atividade, você bem citou, não só beneficia a agroindústria, é toda a cadeia produtiva regional. Então, hoje nós temos o motor da economia, a indústria de processamento de proteína animal, mas existe toda uma cadeia no entorno, seja o polo eletrometal mecânico, a indústria da construção civil, os prestadores de serviço na área do transporte, o desenvolvimento de tecnologia. Hoje Chapecó é um polo estadual, além de outras ações. Então, se você retira uma atividade, tende a criar alguns problemas como um todo. E aí, se a gente voltar no passado, observar a realidade de alguns polos produtivos, lá nos anos 90, quando o Brasil
abriu a economia para as importações de forma meio que atrapalhada, muitos setores sofreram demais. Então, para citar o têxtil no Vale do Itajaí, o calçadista na Grande Porto Alegre, que levaram um baque, a economia regional sofreu muito para conseguir se recuperar. Ela teve um atraso muito longo. Não estou dizendo aqui que, em virtude disso, a agroindústria venha a sair da região, não é esse o ponto. Porém, se nós não damos, quando falo nós, é o setor público, é o ente responsável, não dá condições de um negócio continuar sendo viável em uma determinada região, o investimento vai se reduzir naquela região e vai focar em outras regiões onde existam vantagens comparativas que viabilizem ou tornem mais atrativo o investimento. Porque o mercado ele é competitivo. Exato. Ele é competitivo. E isso já cria um cenário de pressão, de tensão para quem está empreendendo. Já existe risco. Aí quando você pega pautas básicas que deveriam ser igualitárias no jogo, e aí você coloca... tu parte do -1, né? Não é nem do 0, é do -1. Pela distância, pela falta de manutenção, pela falta de voos, pela falta de cuidado, aí você sai do -1, né? Mas eu acho que isso é muito tranquilo de ser visto, né, Robert? Se nós tivéssemos a 282 duplicada no primeiro trecho do Irani a Chapecó, com certeza seria uma região que teria um outro desenvolvimento que não esse que nós temos, né? Seria muito mais desenvolvida. O aeroporto, se ele tivesse com todas as mudanças que a gente imagina que ele possa ter, ele também teria mais voos, estaria nos atendendo de uma forma diferente e melhor, né? Quando se fala da questão da água, que a gente pleiteia tanto, nós estamos pleiteando uma solução que dure 10, 20, 30 anos, que dure a captação da água do Rio Uruguai, que a gente tenha uma perenidade sobre isso e que não em todo momento de escassez de chuva, a gente tem essa escassez de água na torneira, né? Que a agroindústria se ressinta da água. E aí outros tantos segmentos da sociedade também se ressentem, né? A gente vive num mundo totalmente dinâmico e interconectado. Falando de novo, né, sobre situações básicas, primordiais, aeroporto e rodovias. É uma questão básica, não só para a saúde, para a segurança, mas também para a permanência de N negócios, não só do agronegócio. Por exemplo, você pega as feiras, né, que é um grande patrimônio da entidade. Se a gente não tem condições viárias, né, básicas de trazer os associados, os empreendedores, os expositores, que inclusive vêm de outros países, expor em Chapecó, que compete, a Mercoagro em si, compete com feiras internacionais, está no mesmo nível, poxa, começa a ficar muito difícil de estar aqui. Pega, por exemplo, a Chapecoense, né, que também é um outro patrimônio da nossa cidade, Série A. Poxa, o que uma Mercoagro movimenta não só diretamente para a indústria de carne, mas com relação ao hotel, restaurante, todo o comércio em si, a Chapecoense também, né, o que traz gente de fora, que conhece a cidade, que volta. Nós temos aí um outro polo turismo agora, a questão da pista de automobilismo, né? Sim, também vai trazer um autódromo, vai trazer uma outra cadeia de negócios, de turismo. Então isso movimenta restaurante, hotel, comércio como todo. Às vezes um cara vem, né, um empresário vem aqui tirar um final de semana de lazer, ver uma NASCAR, ver uma Fórmula Truck. Legal a cidade aqui, que maravilha, né? Legal a cidade aqui. O que tem a cidade aqui que tem aqui, né? Que é diferente. Sim. Isso tudo a gente vai ter em Chapecó e é natural que a gente tenha essa necessidade da infraestrutura, seja no aeroporto ou na 282. Poucas cidades do Brasil, eu diria que tem essa possibilidade de ter um autódromo, né? E já com provas marcadas para o segundo semestre de 2026. Então, eu acho que nós vamos ter aí um segundo semestre entre automobilismo, os jogos da Chape, que ela está disputando, né? Vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, todos os campeonatos que ela está disputando. Então, nós vamos ter um segundo semestre muito bom, mas nós precisamos ser condizentemente estruturados para isso, né? Quando a gente fala da rede hoteleira, eu diria que nós estamos preparados para receber uma Mercoagro, para receber uma prova de Stock Car, né? De uma Fórmula Truck. Nós estamos preparados para isso.
Mas tem outras situações que a gente precisa se preparar também para atender bem aquelas pessoas que vêm a Chapecó e atender de forma condizente. E quando você traz a história da entidade de quase 79 anos, dia 14 de maio, fica visível assim a forma de gestão, porque todos nós precisamos ser representados de alguma forma, né? E saber que várias coisas que já foram demandadas pelo Conselho Superior hoje, né? Pessoas que passaram por aqui, demandas que a gente ainda continua em pauta, até se esgotar a pauta, né? É esse o papel, um dos papéis de representatividade que a nossa entidade deve continuar buscando, porque muito embora coisas não se realizem, projetos de tamanha magnitude em médio prazo ou curto, é importante que toda a gestão ela dê continuidade. E nisso nós somos um exemplo de gestão, porque sai um presidente, entra outro e a gente segue na mesma direção, sempre buscando a continuidade e a melhoria. Que os nossos órgãos públicos e, enfim, os meios políticos também fossem dessa forma, porque aí a gente alcançaria antes também alguns projetos. Porque se cada vez que a gente tem uma mudança de gestão, a gente começa do zero ou começa com projetos novos, demora muito. Esquece os projetos antigos e começa com os novos, né, Poliana? Então, começa por aí, nós somos esse exemplo, né? Então, muitas coisas a gente está sentindo agora o reflexo de presidentes que passaram por aqui e buscaram e não baixaram a bandeira de algo que eles viam, né? Como você muito mencionou, muito do que se vê na cidade é isso. Então, acredito que além de vários projetos, soluções, esse trabalho que muitas vezes não aparece, ele é feito, né? E ele é muito bem feito. Então, por isso que quanto mais associados, quanto mais a comunidade participar do que a gente constrói aqui, amplia a nossa visão e também a nossa força, né? Com toda certeza. Uma palavra que apareceu de novo na tua fala, Poliana, é representatividade. E a entidade é muito forte nisso, né, Carlos? Inclusive, a SIC em si é representada, né, a classe empresarial é representada através da SIC em mais de 40 conselhos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ótica da diretoria, como que isso é importante e relevante também para os nossos associados. Então, nós estamos aí em mais de 40 conselhos com representantes diretos, né? Então, isso envolve desenvolvimento econômico, saúde, educação, desenvolvimento urbano e meio ambiente e por aí vai. Não vou saber enumerar todos, mas a participação nossa enquanto entidade junto aos conselhos é justamente levar as demandas do associado ou levar as demandas da sociedade para os conselhos. É um caminho para que essa necessidade chegue até o ente público, no caso o município, para que este desenvolva as ações. Então, aproveitar um gancho da Poliana em relação aí aos projetos. Ao contrário do que a gente observa na política, onde existem projetos de governo, aqui existem políticas de Estado, ou seja, independente do presidente, os projetos continuam com os mesmos objetivos. A SIC também não tem o poder de determinar o que vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, mas ela vai se articular, então ela vai fazer a pressão junto ao município, ao Estado, ao governo federal, e aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, a partir do momento que se continuam as movimentações, se continua lá o contato, a cobrança em relação a uma determinada ação, é mais fácil, ou quem sabe a gente vai conseguir sensibilizar a classe política para que tenha um olhar diferente, para que entenda a necessidade de realizar determinada ação. Muito bom. Vamos retomar a pauta das feiras, porque a SIC ela é conhecida, né, e é muito atrelada com a Mercoagro, que é um grande evento, uma grande feira, preparada com muita excelência pelo nosso time, a nível das grandes feiras do mundo. E até por conta desse know-how que foi desenvolvido, né, Klaus, a gente entende que outros mercados também precisam ser representados através de feiras como a Mercoagro. Queria que você falasse um pouco sobre a importância, a relevância e os próximos passos da SIC com relação às feiras. A Mercoagro, ela é a principal feira da proteína, da carne, da América Latina. Eu sempre confundo a América do Sul com a América Latina, mas ela é a principal da América Latina.
é uma das grandes feiras nesse setor e que acontece aqui em Chapecó. De 14 a 20 de março, vamos estar recebendo aqui todos os expositores para essa edição da nossa Mercoagro. Paralelo a isso nos deu para a entidade, para a nossa SIC, nos deu um know-how ao nosso time interno, que é comandado pelo competente Fábio Magro, nos deu um know-how disso. E aí nós estamos projetando novas feiras para o próximo semestre e para o ano que vem. Uma delas é a Mercoláctea e a outra é uma feira voltada à saúde. Então são duas feiras aí que eu não tenho dúvida que vai trazer novamente muito conhecimento para a região, vai trazer pessoas que vão vir visitar e, com certeza, novas empresas e novos negócios, né? Porque quando a Mercoagro sai ou uma dessas feiras é executada, nós temos uma pulverização de valores que fica em nosso município. E isso tudo é gerado ao nosso associado, né? Quando um negócio é feito na Mercoagro, tem o imposto, tem enfim, mas a empresa que vendeu, que vai fazer esse produto, né, acaba também fazendo pulverizando esses valores no nosso município. Então as feiras são muito importantes, não só para a SIC, mas para esse desenvolvimento todo. Legal. Citou muito bem a questão dos tributos, né, que isso reverte para a comunidade como um todo, mas tem um outro fator também que é um entregável muito grande das feiras, que é conhecimento, né? Que lá atrás foi muito forte e ainda continua. A feira ela traz tecnologia para dentro de casa, traz conhecimento, traz know-how que fica aqui na cidade, né? Um exemplo muito grande, forte disso, que nós também tivemos no ano passado, é o estudo da nova sede aqui do SESEC, também capitaneado pela SIC, pelo CDL, pelo SICOM, onde se tem um plano de, né, lançar um edifício que será um marco para o município, e não só econômico, arquitetônico, mas também de conhecimento, de expertise. As três entidades, a SIC, CDL e SICOM, assim como você citou, Robert, elas são proprietárias de forma igualitária de um terreno na zona central, aqui na frente da Avenida Getúlio Vargas, de quase 10 mil metros quadrados. Aliás, não é quase, é 10.070 metros quadrados. E em cima desse terreno está sendo projetado quase 140 mil metros de área construída. É uma obra muito grande, uma obra muito bonita, mas que vai trazer, a gente tem ideia de que isso venha a ser um centro empresarial, que isso tudo seja voltado às entidades, à estruturação das entidades, mas que essa obra toda seja ocupada por empresas e empresários, que a gente possa aqui ter uma referência empresarial para o futuro. É muito importante esse estudo que as entidades estão fazendo. Legal. A gente também falou muito sobre a importância da aproximação de agentes, né? E eu entendo que a SIC ela tem essa capilaridade de conseguir falar com vários públicos, né? A gente falava um pouquinho sobre isso antes no off, né, Poliana? Você pega aqui, além das entidades co-irmãs, SICOM, CDL, a participação do SEC, universidades, o poder público, o Pólen, Sebrae, tem a Junior Achievement, que temos um trabalho muito grande conjunto para a educação dos jovens e adolescentes do nosso município. Então, Poliana, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a importância dessa conexão intencional entre essas entidades. Eu imagino que não consigo imaginar uma cidade ou uma região que não conecte, né, o terceiro setor, que seríamos nós aqui, enquanto entidade, o braço educacional, o meio público e o privado. Eu acredito que todas as vezes que esses quatro poderes, vamos dizer assim, porque são poderes fortíssimos, se conectam, conversam e pensam e planejam juntos, a execução certamente vai ter um reflexo muito positivo no nosso meio. Então, esse papel a gente tem buscado muito aqui, porque nós somos políticos, mas apartidários. Por quê? Porque nós temos que ter esse envolvimento. As coisas acontecem muito no meio político, e a gente tem que estar presente, temos que ter posicionamento, até porque muitas vezes, se nós não tivermos essa participação, o ente público também não vai saber o que a gente espera. Então, tem que estabelecer o diálogo, né? Exato. Então, temos que sentar todos à mesa e entender qual é o melhor caminho. Então, eu entendo que a gente
necessita fazer isso, a gente faz isso muito bem, e cada vez mais a gente tem buscado esse conceito de união de esforços, porque se a gente tiver, já é um exemplo aqui o SEC, enfim, e tantas outras, né, os conselhos que tem na cidade, enfim, o quanto mais nós nos reunirmos em prol dos mesmos objetivos, é exemplo do Voz Única, né? Então, temos o Voz Única na FACISC. Não adianta nós estabelecermos metas ou objetivos únicos que vão abranger determinada região da cidade ou determinado associado. Nós precisamos pensar de forma coletiva e erguermos essa bandeira e nos reunirmos na direção desses esforços, né? Então, até porque o período político ele passa muito rápido e eles também têm que priorizar algumas bandeiras. E aí, quanto mais representatividade, mais força, mais junto nós estivermos, mais nós vamos conseguir demonstrar o quanto essa demanda que nós estamos apresentando, ela vai fazer a diferença. Ela é necessária para manter, muitas vezes, uma cadeia ou para avançar, porque hoje em dia, já, como você falou da competitividade, já não nos basta nos mantermos no mercado. Nós precisamos estar à frente. E os dados, os indicadores de Chapecó são muito além, se nós analisarmos em termos de país. Chapecó está entre os maiores índices de desenvolvimento. E isso muito se dá pelo arrojo do nosso empresário e também das forças que nós temos enquanto entidades. Eu vou valorizar os empresários, Poliana. Isso se dá pela capacidade empreendedora do nosso povo e dos empresários da região. Como acho que foi o Martinelli que comentou, o governo só gasta, né? Os empresários geram realmente os impostos para eles. Então, nós temos aqui empresários muito fortes, empresários, quando eu digo fortes, não é forte no financeiro, mas de muito e muito trabalho. E é isso que vale para esse desenvolvimento todo de Chapecó. Mas eu gostaria de pegar um ganchinho. A Poliana falou na questão política, e eu acho que a gente, como entidade, precisa estar sempre de mãos dadas com o poder público municipal e com o legislativo também. Eu acho que esse é o nosso papel como entidade. Mas tem um outro papel que eu nunca, ou melhor, fazia muito tempo que eu não via tantas entidades alinhadas, Robert. E quando eu digo entidades alinhadas, todas as entidades sindicais, a SIC, CDL, SICOM, DEATEC, todas as entidades alinhadas em prol do mesmo objetivo. Na semana passada, eu conversei com o presidente do CDL, que é uma das entidades alinhadas, para a gente conversar sobre o que nós vamos fazer a partir de março com os nossos pleitos. Isso é alinhamento. É isso que a gente precisa, é estar alinhado para pedir a mesma coisa ou bater em cima da mesma situação. Então, quando eu digo isso, todas as entidades, juntamente com o Centro Empresarial de Chapecó, estão alinhadas dentro do mesmo objetivo. E isso fazia muito tempo que eu não via os presidentes alinhados em prol de Chapecó e da região. Muito bom. Olha só, chegamos na reta final, a gente poderia ficar aí horas e horas falando, mas enfim, vocês viram aí, tem muita coisa para acontecer nos 2 anos de gestão. 2026 vai ser um ano bastante desafiador por agenda, né? Bastante complexo. Vai ter novidades da SIC, vai ter de novo a SIC Mais Gestão, MEI-UP, né? Nem deu tempo de falar muito sobre MEI-UP, mas um projeto maravilhoso. Não deu tempo de falar de tantos projetos maravilhosos que a gente tem dentro da SIC. Exato, um projeto maravilhoso que vai ser lançado em breve, em parceria com o Sebrae. A SIC Mais Gestão, um evento de desenvolvimento, de conhecimento. Vários eventos dos núcleos vão vir por aí, edição do GGR, né, o DNA do núcleo de sucessão. Temos o 20 Minutos, que é um evento extremamente consolidado e bem organizado pelo jovem. Muito bom. Então a gente vai ter aí um calendário repleto de eventos e conteúdos para que você continue se desenvolvendo, crescendo, prosperando e transformando a nossa região destaque nacionalmente. Quero agradecer aos nossos convidados por estarem aqui e pedir que vocês deixem um recado final. Eu diria, Robert, como recado final, eu vou me dirigir a você, associado da SIC. Venha participar, venha ver o que a SIC tem para você. Se não tiver, se tu tiver alguma dor, nós estamos aqui para tentar te ajudar, né? Mas a você, associado da Associação Comercial e Industrial de Chapecó,
venha participar. Nós temos, como falamos há pouco aqui, muitos eventos e esses eventos, cada um deles vai contribuir com alguma coisa dentro do nosso conhecimento. Espero você. Endossando as palavras do nosso presidente, eu digo, se nenhuma das nossas soluções forem cabíveis para o seu negócio, nós temos aqui na nossa veia uma palavra bem forte, que é o associativismo. Então, com certeza, se você participar de qualquer evento, qualquer reunião, qualquer café que seja, a simples troca com um dos nossos associados, com os nossos diretores, com a nossa entidade, com os nossos colaboradores aqui, já com certeza alguma coisa a gente sempre leva para casa. Então, a gente aqui cria conexões, a gente conhece pessoas, encontra pessoas com as mesmas dificuldades que nós. Então, é um espaço, de fato, que é a casa do empreendedor. Então, a gente aqui somos todos voluntários e acredito que, como voluntários que somos, nós queremos o melhor, não só para nós, mas para todas as pessoas que nós estamos representando e especialmente para a nossa cidade. Bom, sobrou pouco para mim falar, né? Então endosso totalmente as palavras do Klaus, da Poliana, e me dirigir também ao não associado. Conheça o que a SIC tem a oferecer. Aqui nós temos um espaço de inúmeras oportunidades. Muitas vezes apenas a participação num curso, o network formado vai dar um ganho muito grande. Então, vem para a SIC, conheça as oportunidades. Muito bom, que demais. Obrigado a você que nos acompanhou, nos ouviu ou nos assistiu. E fica o convite, se esse conteúdo fez sentido para você, conhece outros empreendedores, outros empresários, curte e compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, com seus parceiros de negócio. E para você ficar por dentro de todas as iniciativas da entidade e também dos nossos núcleos, nos siga nas redes sociais, caso você ainda não siga, @ACI Chapecó em todas as redes sociais. Novo site no ar, acichapecó.com.br. Aplicativo novo também para você baixar no seu smartphone, ficar de fácil acesso para acompanhar todas as iniciativas. E qualquer dúvida, sugestão ou, enfim, auxílio que você precise, pode nos contatar também pelo telefone 3321-2800, que também é o WhatsApp. Você pode solicitar para entrar dentro de um dos grupos de WhatsApp que são segmentados e nichados pela finalidade e fim da tua atividade. E no mês que vem nós voltamos com um novo episódio e uma nova temporada do nosso podcast. Até breve.